Olá, meu povo! Hoje o assunto não é feliz, é complicadinho. Vou falar sobre quem perdeu dinheiro com o COI da Ambipar e da Braskem e vamos falar mais detalhes sobre isso, inclusive explicando o que é o COI, por que se perdeu dinheiro, o que o investidor pode fazer e se é um bom investimento ou não. Vamos falar sobre isso? A semana passada foi tomada por notícias a respeito da perda enorme com o COI da Ambipar e da Braskem. Por que foi tão inesperado assim? Porque geralmente o COI é vendido como um produto mais conservador, de capital protegido, de renda fixa, né? Ele é classificado pela CVM como um produto de renda fixa e depois eu vou explicar por quê. Então se espera, né, que você tenha aí o mínimo de dinheiro garantido, retorno garantido, enfim, retorno mínimo garantido. E de repente os investidores se viram sem boa parte dos investimentos. Então quem tinha o COI da Ambipar recebeu acho que 6,8% do que tinha investido e o da Braskem entre 16 e 36, alguma coisa assim, a depender das condições de mercado. Então foi uma perda muito grande para quem investiu nesses títulos. Por que isso aconteceu? Porque esses COIs eram produtos estruturados que pegavam o bonde dessas empresas lá fora, então a dívida emitida fora, e swapavam, né, para IPCA+, pré-fixado, enfim, aqui no Brasil e ofereciam esses produtos. Mas tinha uma cláusula nesses COIs, nesses produtos estruturados, que se o corporate bond, né, o lastro, digamos assim, de todo esse produto, caísse mais de 50% do seu valor, que seria imediatamente exercido e entraria em vencimento antecipado, o COI, o produto estruturado. E de fato, os bonds oscilaram muito para baixo. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, a Ambipar, saiu uma notícia do Deutsche Bank que o Deutsche Bank estaria exigindo mais colateral por um empréstimo que tinha feito para a Ambipar, que era colateralizado, por sua vez, em ações da empresa, que estavam subindo pra caramba. Subiram 850%, num movimento bem esquisito, que chamou a atenção da CVM. Inclusive a CVM emitiu um comunicado, né, um relatório, dizendo que achava que tinha relações com o Banco Master, porque o Banco Master tinha um fundo que estava puxando os preços das ações junto com o Tanur, enfim. Isso é uma notícia pública, a CVM publicou esse parecer aí dela. Então, as ações estavam subindo bastante, de uma forma bem esquisita, e essas ações eram colateral, né, para esse empréstimo do Deutsche Bank. Quando as ações caíram, o Deutsche Bank chamou mais colateral, eles não colocaram, então ele podia exigir aí o vencimento antecipado da dívida, uma dívida bem grande, e o preço dos corporate bonds caiu bastante. A Braskem, uma situação um pouco parecida, uma empresa super alavancada, teve um resultado bem ruim ultimamente, né, e também teve aí a oscilação dos seus corporate bonds. E esses dois eventos trigaram aí o vencimento antecipado do COI. Então, o gestor do COI, ele tem que ir ao mercado e vender esses títulos. Só que quando ele vai tentar vender esses títulos com risco de ir para recuperação judicial, eles não valem nada, né? Eles valem aí valores residuais da dívida e por isso que o investidor só conseguiu um valor aí pequeno em relação ao valor que investiu, tá? Então esse é o primeiro ponto. São todos os COIs que têm essa cláusula de vencimento antecipado? Não. Até porque nem todos os COIs, eles são lastreados num bonde externo, né? Tem uns que são uma estrutura de opções, tipo um call spread, e aí sim é capital protegido mesmo, porque você só paga o call spread, tem perda limitada, então aí é realmente capital protegido. Enfim, tem uns que são capital protegido, tem uns que não são, cada COI é um COI, né? Que nem fundo de investimento, cada fundo é um fundo, tem fundo de renda fixa, tem fundo multimercado, tem fundo de ações, enfim. Cada fundo é um fundo. Não dá para falar, investir em fundo é bom? Não, cada fundo é um fundo, depende do que você põe lá dentro. Investir em COI é bom? Depende. Ou investir em COI é ruim, sempre ruim? Depende do que você põe lá dentro. Então, se você põe uma coisa que pode se valorizar e tal, pode ser bom. Se você põe uma coisa que não vai se valorizar, pode ser muito ruim. Alguns têm capital protegido, outros não têm, depende do COI, tá? Mas
Por que ele é considerado um produto de renda fixa? Porque o COI é emitido por um banco e este banco tem que te pagar o seu dinheiro de volta como se fosse um CDB. Então, se o Itaú emite um COI, e atualmente o Itaú é o maior emissor de COIs do Brasil, quem tem que te pagar de volta é o Itaú. Se no limite o Itaú quebra, ele não precisa te pagar o COI, assim como um CDB. Então, o COI também tem risco de crédito, além do risco de crédito do lastro, se o lastro for um crédito, por exemplo, um bond da Ambipar, um corporate bond, também tem risco do banco emissor, tá? No caso do Itaú, o Itaú é um banco seguro, mas qualquer banco pode emitir um COI. Então, você sempre tem que ficar atento ao banco emissor desse COI e ver se é um banco seguro ou não. Lembrando que o COI não tem FGC, não tem garantia do FGC, tá? Então é super importante você se atentar a qual banco está emitindo, porque ele também tem risco de crédito. Outro ponto importante, o COI, ele foi muito difundido porque para o banco emissor é uma forma muito barata de se captar. Você monta uma estrutura lá, vende para a pessoa física, a pessoa física não tem muita ideia de qual que é preço justo para as coisas e acaba comprando uma estrutura que geralmente, na maioria das vezes, o que não quer dizer que são todas, é uma estrutura cara para fazer aquela operação. Vamos supor que um call spread de dólar no mercado estaria 1:5, né? Você paga 1 para poder ganhar 5. No COI, provavelmente seria vendido para você com 1:2, né? Fala assim, olha, você pode dobrar o capital. E aí você vai falar assim, nossa, que legal, eu posso dobrar o capital. Mas a mercado tá 1:5, você podia quintuplicar o seu capital, entendeu? Só para dar uma ideia para vocês de que essas estruturas, elas têm um preço. E a pessoa física geralmente não sabe qual é o preço justo disso no mercado. Então, através dessas estruturas, como elas são vendidas para a pessoa física, muitas vezes elas são estruturas caras e elas acabam te vendendo um produto por um valor bem maior do que ele estaria corretamente no mercado. Pode ser que mesmo assim vale a pena investir numa estrutura dessas? Mais cara? Pode, se o investidor quiser fazer uma aposta que ele não tem acesso do jeito que ele tá. Por exemplo, antigamente no Brasil não tinham muitas ETFs. Então vamos supor que você quisesse fazer um call spread de ações da Apple, sei lá, uma coisa assim. Ficaria muito difícil você fazer aqui do Brasil, né? Então, valia a pena você pagar um pouquinho mais caro, né, do que o preço justo de mercado, para fazer, por exemplo, um call spread da Apple aqui no Brasil, só que de uma empresa externa. Então, o banco ele se aproveita da infraestrutura dele, do acesso dele ao mercado internacional, para te oferecer aqui uma estrutura, só que cobrando um pouquinho mais caro por ela. Pode ser que valha a pena? Pode ser que valha a pena. O duro é que, hoje em dia, a verdade é que o brasileiro tem acesso a quase tudo, né? Você tem acesso a uma série de ETFs, inclusive que reproduzem bolsas do mundo inteiro, da China, da Argentina, da Europa, enfim. Você tem BDRs, né? Também que para comprar ações lá fora e tal, então você consegue fazer essas exposições de forma bem mais fácil. Você tem contratos futuros mini. Então você consegue se expor a vários ativos com uma quantidade de exposição bem confortável. Você consegue ter acesso a opções, você consegue ter acesso hoje em dia a praticamente tudo. Ou você consegue mandar o seu dinheiro lá para fora de um jeito muito fácil, né? Através de contas como Avenue, XP, BTG, Interactive Brokers, enfim, várias formas muito fáceis de mandar dinheiro lá para fora e operar lá. Então, a verdade é que hoje são raros os COIs que poderiam te dar acesso a algo que você não conseguiria ter acesso sozinho. E aí, quando você tem acesso sozinho, frequentemente o seu acesso que você tem sozinho é mais barato do que o que você vai achar em um COI, tá? Mas só para explicar como o produto funciona, de onde ele vem, por que ele existe, por que ele é bom para o banco, né? E outra coisa importante é que esses produtos, geralmente,
como eles significam uma captação muito barata para o banco, geralmente eles pagam boas comissões também, né? Isso é importante falar porque é a grande verdade, por isso que tanta gente assim tinha COI por conta dessas comissões muito gordinhas que eles pagavam. Então, muita gente entrou nesses produtos. Esses específicos que não têm capital protegido acabaram tendo esse revés aí e muita gente perdeu dinheiro. Tem outros que têm de fato capital protegido e não tem essa cláusula de vencimento antecipado, que não geraram prejuízo. E sempre tem essa questão do risco de crédito do banco emissor. Marília, mas eu tive essa perda. O que eu posso fazer a respeito disso? Eu posso ir atrás da corretora, do assessor que me recomendou, enfim, o que eu posso fazer? Quando você compra um ativo pela corretora, né, você sempre dá o aceite. Você tem que ter a palavra final, né? Você dá o aceite lá, você aperta o botão. E quando você aperta o botão, tem lá, ali as condições do produto e tal, estou ciente dos riscos. Então você provavelmente que entrou nesse produto, você clicou lá que leu as condições, né? Provavelmente não leu, mas clicou lá que leu as condições, ou então leu e não entendeu. Isso acontece também porque é um produto bem complexo, né? Você vê que eu falei em opções, estrutura de bonds, swaps, falei em várias coisas complexas, então às vezes a pessoa leu e não entendeu, o que seria normal, né, para alguém que não trabalha no ramo. E deu o aceite. Então, do ponto de vista das corretoras, elas estão resguardadas, né? Desse ponto de vista jurídico, elas estão resguardadas. O que pode acontecer, e aí depende muito de caso a caso, é a forma que venderam para você o produto na comunicação tenha sido feita dizendo coisas como: não, esse é um produto de risco baixo, tem capital protegido, enfim. Se alguém te passou informações falsas sobre o produto que te fizeram tomar a decisão de investir, e aí você, como investidor, não tem tanto conhecimento dos detalhes, deu o aceite, enfim, aí pode ser que nessas condições você tenha alguma chance de entrar na justiça e conseguir alguma coisa de volta, mas teria que ficar provado que te venderam o produto de uma forma completamente equivocada, tá? Porque você deu o seu aceite e eles têm toda a parte jurídica lá coberta. Então, isso é importante falar também. Então é isso, pessoal. Assim, são produtos que a gente não recomenda aqui na casa para os nossos clientes, porque geralmente são produtos caros. Quando a gente quer se expor àquele tipo de risco, a gente vê formas mais baratas de se expor àquele tipo de risco. Então, a gente não costuma investir nesse tipo de produto. Mas caso alguém recomende esse produto para você e aí você queira saber, será que eu invisto, será que não invisto? Presta atenção nessas condições que eu falei. Qual é o banco emissor, se é um banco seguro ou não? Qual é a aposta que esse COI está fazendo? Né? Se é uma aposta que você realmente quer fazer ou se você não tem interesse em nenhum se expor a esse ativo. É de capital protegido ou não é? Tem vencimento antecipado ou não tem, se for o caso de corporate bonds. E claro, se não é uma estrutura muito cara para você fazer o que você está tentando fazer, tá bom? Dá uma olhada nessas informações. Se você achar que ok, aí tudo bem. Se você achar que tem formas mais baratas de fazer a mesma coisa, aí procure as outras formas mais baratas, tá bom? E é isso, pessoal. Eu sinto muito para quem teve essa perda. Acho que também faz parte do próprio amadurecimento do mercado. Você vê que no começo, por exemplo, os bancos colocavam na carteira dos clientes muitos títulos de capitalização, muitos fundos de taxa alta, e ao longo do tempo isso foi diminuindo bastante, exatamente porque as pessoas foram percebendo que era caro, que não rendia bem, muitos influencers foram falando sobre o assunto, né? E aí foi baixando bastante o ímpeto dos bancos de colocar isso nos clientes. Eu acho que isso vai acontecer a mesma coisa com o COI, né? Muitos influencers já falando que COI não é um produto tão legal e tal, e acho que com isso muitas pessoas também diminuindo a vontade de fazer e de ofertar esse tipo de produto. Então acho que é um amadurecimento também do mercado. E aquela coisa, né, gente? Se você tá um pouquinho em dúvida de onde você investiu, não sabe se a sua carteira tá mais arriscada do que você imaginou, quer uma segunda opinião e queria dar uma conversada com a gente, eu vou deixar aqui o link também da Nord Wealth para você ter uma primeira conversa totalmente sem compromisso. Eles já vão olhar a sua carteira, já vão falar o que eles acham. Então, para quem precisa de uma ajuda, tá aí a ajuda que a gente pode dar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.